dia, dica para vocês de redação. Sabe aquela hora que trava tudo, que você não consegue fazer nada? Então, tem uma técnica pra gente resolver isso, que é o brainstorm, tá? O que é isso? Tempestade de ideias. Então, vamos lá. Suponhamos um tema bem abstrato, que é a nova sociedade, a nova ordem mundial depois do Covid-19 vai ser a era da empatia, tá? Primeira coisa que a gente aprendeu a fazer, olha, tá difícil, divide por partes, tá? A introdução tem tema, informação de contexto, posicionamento. Tema: a nova ordem mundial vai ser a empatia depois do Covid-19? Quando eu não sei como é que eu dou sequência, o que eu faço? Transformo tudo em perguntas. Se sim, como que vai ser a nova ordem mundial? Para quem vai ter a era da empatia? Quando vai ter a era da empatia? Onde vai ter essa era da empatia? Transforma em perguntas do lead. Resolveu a parte da introdução, tá? Sim, vai ter a era da empatia. Você vai começar a definir quais são os principais argumentos, ou seja, define as teses do argumento, tópico frasal, tá? Vamos propor olha, tem que ter a era da empatia porque países onde há muita concentração de renda, países em que as pessoas não dividem renda, são países onde se morrem mais, tá? Fechou. O que eu faço depois? Eu vou atrás do dado, tá? O que é isso? Essa foi a minha opinião, é a minha tese. Eu preciso achar o dado para poder resolver. Onde eu procuro, gente? Informação de contexto, informação de mundo. Quais são os países onde se morre mais por Covid-19 hoje? Estados Unidos e Brasil. O que eles têm em comum? Concentração de renda. Então eu tenho aí uma forma de abstrair, tá? Eu tenho já o tópico frasal, tá? A países em que não há empatia, as pessoas morrem mais. Eu tenho o dado que preenche o meu parágrafo, Estados Unidos e Brasil, são os exemplos, tá? O que está me faltando? Uma conclusão lógica. Qual que é a conclusão lógica que a gente deriva a partir daí? Tá? Olha, se Estados Unidos e Brasil estão morrendo mais gente, se o que eles têm em comum é concentração de renda, logo, tá? O que eu posso derivar a partir daí em termos de conclusão? Que pessoas que moram em países onde não há empatia correm risco. Gente, elemento nexivo, tá? Risco. O ser humano gosta de correr risco? Como é que eu vou pensar sobre isso? Quem me ajuda a pensar sobre isso? O que a biologia diz sobre o ser humano correndo risco? O que os psicólogos, Freud diz sobre a nossa relação com o risco? O que o Aristóteles dizia? É assim que eu vou pensando. Eu pego um elemento do texto e vou derivando, tá? Brainstorm vai por derivação. Gente, ó, dica 2 agora, para a hora que trava tudo e a gente não consegue escrever sobre o tema, tá? É brincar de stop, aquela brincadeira que a gente tinha quando era criança. Então vamos lá. Mesmo tema ainda, tá? A Covid-19 vai levar a sociedade a chegar na era da empatia? Como que a gente brincava de stop? A gente pensava em palavras, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui no quadro, né? A introdução, ela não está dividida em tema, informação de contexto e posicionamento. Quais palavras eu sei que devem entrar no meu tema? Tem que ter empatia? Tem, né? Tá no tema. Tem que ter pandemia? Pode ser? Pode ser pandemia, pode ser Covid-19, pode ser guerra biológica? Pode ser. São as palavras que você vai colocar aqui para formar a frase do tema, ok? Descendo aqui, quais são as informações de contexto que a gente tem que ter? O que levaria à era da empatia? Tá? Países que são mais empáticos, países que são mais harmônicos, o que tem acontecido na época do Covid-19? Bom, eu posso pensar quais países. Então eu poderia colocar aqui, ó, brincando de stop, tá? Países que se deram bem na era da empatia, tá? A Alemanha se deu bem, então eu coloco aqui. Coreia do Sul se deu bem, então eu coloco aqui.
tá? Países Baixos se deram bem, então eu coloco aqui. Beleza, moçada? E vou chegar agora naquilo que é fundamental para mim, que é o meu posicionamento. Eu tô aqui, ó, tá? Posicionamento. Se países que são empáticos se dão bem, a era da empatia é a nova ordem mundial? Sim, a era da empatia é a nova ordem mundial. Meu posicionamento, galera, é sim, tá? Posso desenvolver um pouco mais? Posso. Sim, por quê? Sim, como? Sim, quando? Sim, onde? Lembra as perguntas? Vamos supor que eu vou responder a mais fácil. Olha, é era da empatia sim, porque países que foram empáticos, as economias se recuperaram mais rapidamente e as pessoas não morreram. Então tem duas vantagens aí, que o ser humano procura vantagens, tá? Agora vamos para a segunda coluna. A segunda coluna tá aqui, ó, são os nossos argumentos, tá? Os nossos argumentos. Como que eu formo cada argumento? Cada argumento não tem 4 partes, ele tem que ter um tópico frasal, que é esse aqui, ó. Palavras para formar o meu primeiro tópico frasal, tá? Se o meu posicionamento é vai vir a era da empatia, porque países que foram empáticos sobreviveram mais facilmente à pandemia, recuperaram a economia rapidamente, as pessoas não morreram, eu preciso dar um porquê aqui, tá? Eu posso pensar ao contrário. O que é o meu ao contrário? Em vez de eu explicar por que a empatia é necessária, eu posso explicar por que países que não foram empáticos se ferraram, tá? Então vamos pensar, olha, o que são países não empáticos para esse texto? Tá? Quais são as palavras que formam países não empáticos? Competição forma? Forma. Concentração de renda forma? Forma. Então eu vou jogando as palavras aqui, ó. Competição, concentração de renda. Meritocracia, a ideologia da meritocracia radical forma? Forma. Tá? Privatização do Estado forma? Forma. Estado de bem-estar social forma? Não, então eu corto, tá? Joguei as palavras, agora eu vou organizá-las para formar uma sentença, tá? Quais sentenças eu posso formar? Olha, países de meritocracia radical não conseguem chegar na era da empatia. O que mais que eu posso colocar aqui? Países muito competitivos perderam a economia, perderam pessoas, tá? Gente, sair do tópico frasal do meu argumento, para onde eu vou? Eu vou para o dado, que é a segunda parte do meu argumento. Quais dados eu posso ter? Quais países, né, que ferraram com a economia, morreu muita gente? Melhor exemplo que eu tenho, galera, Estados Unidos. Tá? Morreu mais seres humanos nos Estados Unidos do que na China. A economia está mais abalada do que na China. Qual que é a diferença? Estados Unidos é um país competitivo, Estados Unidos é um exemplo de país sem bem-estar social, ao contrário daquilo que é a China. Então eu posso usar um dado aqui. Se eu quiser outro exemplo, temos Brasil, tá? Tem morrido muita gente no Brasil. Tem esses dois dados aqui, eu só organizo. Olha como confirmam os dados de Estados Unidos e Brasil, a nova ordem mundial deve ser a empatia. Cheguei agora no último ponto do meu parágrafo que me interessa, que é a conclusão lógica para criar o elo nexivo com o parágrafo de baixo. O que Estados Unidos e Brasil têm em comum? Concentração de renda, competição entre as pessoas e colocaram a vida das pessoas em risco. 3 palavras: competição, risco, concentração de renda. Ok? Qual que eu seleciono aqui? Qual que não apareceu ainda? O risco. Países de concentração de renda eu já falei em cima. Tá? Países de meritocracia eu já falei em cima, risco ainda não. Dá para eu concluir que países que não entraram na era da empatia para combater o Covid-19 tiveram mais risco? Dá, concluir isso aqui. Qual que é o tópico frasal do parágrafo de cima, galera? Qual é a palavra eixo do parágrafo de baixo, desculpa, do próximo parágrafo? É risco, tá? Pausa aí e pensa só na palavra risco. O que eu, como aluno, sei sobre risco? Eu sei que biologicamente as espécies não gostam de correr risco. Eu sei que Freud fala pra gente que a gente é gregário para sair dos riscos. O Aristóteles dizia pra gente que nós somos éticos, fazer o bem é bem, que é para fugir do risco. Então eu tenho toda uma tradição cultural que diz ser humano, espécie humana não gosta de risco. Posso colocar isso nos meus parágrafos? Posso.
A era da empatia é necessária porque a espécie humana não corre risco. Tópico frasal. Como diria Aristóteles, como diria Freud, e a partir daí desenvolva a ideia. Perceberam que nessa segunda etapa você vai não mais por expressões que se derivam, mas você vai brincando de stop, você vai buscando palavras-chave e a partir dessa busca que você consegue desenvolver a tua ideia que vai formando partes da introdução, da argumentação e depois da conclusão, tá? Como que eu termino a conclusão de um tema como esse, abstrato? Bom, quais foram os últimos filmes que eu assisti que me mostram que falta de empatia leva a desastres, que me mostram que falta de empatia, que é o que eu quero provar na minha redação, não funciona? Ah, tem o Poço, que está passando na Netflix. Dá para eu dizer, gente, que sem a era da empatia a gente vai para o andar 280 do Poço? Dá. Comece a sua conclusão assim. Faz uma pequena narrativa, resume o sentido do filme e a partir daí encerra a sua redação, tá? Busquem palavras-chave, é brincar de stop. Era da empatia me lembra Risco, Freud, Aristóteles, o Poço, e depois você vai arranjando a sua redação. Essa é uma técnica que funciona muito bem para a hora que dá aquele branco que você precisa escrever, tá? Busquem por palavras. Até já, até a próxima.